Ora bem, muito bem-vindos novamente a mais uma pequena aula da nossa formação para a FCURESTA. Desta vez temos o prazer de contar com mais um membro da Comissão Científica. Foi desenhada pela direção para basicamente supervisionar a parte científica de todo o projeto. E temos o prazer hoje de estar aqui reunidos com a professora Cristina Cruz. Portanto, a professora Cristina Cruz, para quem não sabe, é uma bióloga, tirou a sua licenciatura em Biologia e o doutoramento em Sistemática e Ecologia de Plantas na Universidade de Lisboa. E embora seja uma especialista de solos no seu todo, o seu foco está mais relacionado com a aquisição do azoto e os impactos da sua disponibilidade do solo e também na forma como as plantas se adaptam, especialmente ao meio terrestre. Atualmente é professora no Departamento de Biologia Vegetal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e investigadora no CE3C, que é o Center for Ecology, Evolution and Environmental Changes da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E pronto, gostava muito de agradecer, professora, a sua presença aqui. É muito importante, quer para mim, tenho muito interesse em falar consigo, quer para todos os alunos que estão a ver isto. E, portanto, convido a falarmos um bocadinho acerca de todo este projeto da FCURESTA, em especial, lá está, na questão do solo, porque é aqui o que mais nos une aqui nesta conversa, mas se calhar um bocadinho antes, falar um bocadinho acerca, no seu geral, ou seja, na importância que isto tem. Portanto, a primeira pergunta que eu faria à professora, assim, de uma forma geral, seria qual é que acha que é a importância que um projeto como este, seja a FCURESTA, seja uma Tiny Force, seja uma ação de reflorestação deste género, tem no contexto de uma faculdade como é a nossa, que é uma faculdade de ciências, basicamente. Ora, em primeiro lugar, eu só posso agradecer o facto de me terem convidado para estar aqui, porque é uma coisa que eu gosto muito, é de conversar com alunos e alunos ativos, jovens cientistas, e portanto é realmente um gosto estar aqui a partilhar ideias com pessoas que estão interessadas nas mesmas áreas e que comungam de muitos dos objetivos que temos. O interesse destes projetos, eu acho que cada vez mais eu estou convencida que o interesse destes projetos é um interesse social, numa primeira abordagem. Porque aqui aquilo que se pretende e aquilo que se vai fazer exatamente é transmitir um certo conteúdo informativo e com o objetivo de alertar, com o objetivo de criar preocupação, de criar interesse, de criar ligações, de criar entusiasmo. E é evidente que, sendo isto feito numa universidade e dinamizado por um grupo de jovens que ou foram ou são alunos da faculdade, mas que são voluntários, tem uma emotividade e tem um empenho pessoal que marca a atividade. E eu penso que as pessoas que vamos conseguir trazer para este projeto não são a partir daqueles céticos recalcitrantes. São pessoas que já estão alertadas para determinados assuntos de sustentabilidade, de necessidade de trazer vida, e eu insisto sempre nisto, vida e morte para as cidades, portanto, para entender os ciclos de vida e para que tenhamos um pouco a ideia daquilo e a noção daquilo que são as consequências das nossas atividades. Porque eu penso que viver na cidade é cómodo, é bom, é interessante, mas retirou-nos do ciclo de vida. E quando eu falo retirar-nos do ciclo de vida, é ficarmos com aquilo que é bom, entre aspas, da vida, e portanto nós perdemos aquilo que são os reguladores dessa atividade, perdemos a presença e a essência daquilo que é a morte como parte essencial da vida e da regeneração dos sistemas biológicos. E eu penso que trazer estes sistemas e pôr estes jovens em contacto com a incerteza, com a necessidade de tempos de ação, de fenómenos que são longos, que não são imediatos, que têm um período de espera, de ansiedade, de construção, é muito importante. E isso, trazer, portanto, esse tempo da natureza, as fases dos diferentes ciclos da regeneração da própria matéria para a cidade é muito importante.
É evidente que quando nós falamos de uma floresta, não estamos a falar de uma coisa que seja um relvado ou que seja uma campanha do milho ou do trigo, que nós vemos ao longo do ano aquilo que vai acontecer e podemos tirar conclusões. Eu acho fantástico que quando estes alunos ou estes cientistas estão a empenhar-se a plantar uma tiny forest na faculdade, onde à partida vão passar uma fase da sua vida, estão também a criar um laço que os vai trazer aqui durante a sua vida. Portanto, daqui a 70 anos, quando forem velhotes, mas ainda puderem andar, quando forem os séniores, os decanos da família, eles vão a revisitar o local e vão contar histórias, vão contar memórias. E isso, para mim, é aquilo que é mais interessante, é a criação destes laços, desta comunidade, uma comunidade crítica e envolvente, que claro que depois vai levar esta sensibilidade, este interesse, esta visão integrada e com certeza que muita frustração, porque quem está empenhado em montar este projeto vai ver que as coisas não vão correr como estão no papel, que vai haver muita surpresa, muita necessidade de revisitar decisões, de rever ações, etc. Mas eu acho que há esta componente social que vai unir, que vai criar uma comunidade, que vai criar laços entre as pessoas e que vai criar laços com a natureza e com a instituição. E isso para mim é muito relevante. Eu acho que a professora tocou aqui em dois pontos que são fundamentais, que eu concordo plenamente. Um deles tem a ver com a parte social, portanto, independentemente dos projetos virem de onde vêm, as coisas não acontecem sem as pessoas, e acho que quanto mais envolvimento, especialmente comunitário, seja numa faculdade, num bairro, numa cidade, é cada vez mais relevante. E ainda assim, numa altura onde nós vemos o impacto todo que temos no ambiente, né? E nós, como a professora disse, na cidade nós vivemos de uma forma muito confortável, porque muitas vezes não vemos tanto o impacto real que existe fora da nossa bolha mais citadina, e realmente também é importante isso que a pessoa disse, que é de trazer um bocadinho esta parte da natureza, da vida e da morte, de nos recordar disto que é tão basilar na nossa existência para as cidades, né? E é interessante realmente esta abordagem de trazer estas pequenas tiny forests para as cidades, né? E imagino que o conceito de tiny tenha a ver exatamente com o facto de haver pouco espaço nas cidades, então de trazer alguns elementos de volta da natureza para o nosso contacto. É algo que é muito interessante. E por acaso, a professora é, se calhar dentro da comissão científica, a pessoa que está mais dentro destes conceitos das Tiny Forests, ou pelo menos do trabalho do professor Miyawaki também, e um pouco mais dentro disto. Ou seja, eu acho que também é interessante nós explorarmos um pouco, para além da questão toda, lá está, da floresta como um todo, olharmos aqui um bocado também para a questão do solo. E digo isto não só pela professora ser um pouco o seu foco e o seu trabalho, mas também porque realmente nós, nas cidades, acabamos por ter um grande impacto nos solos, não é? Desde a compactação deles pela construção, pelo nosso próprio movimento, pelo pavimento e por tudo isso. E muitas vezes os solos acabam por ficar ainda mais degradados e menos capazes de suportar isso. E o professor Miyawaki, com isto da Tiny Forest, sugere algumas coisas que poderão ser interessantes ou não de se experimentar fazer nas cidades, né? E dado o nosso contexto, que é o nosso contexto mais mediterrâneo e atlântico, que é algo diferente dos restantes, pelo menos onde já foram feitas outras, como na Holanda, no Reino Unido, mesmo no Japão, é interessante nós também explorarmos um pouco isso. Portanto, quais é que a professora acha que, do seu ponto de vista, do seu conhecimento, o que é que são coisas aqui interessantes nós a termos em conta quando queremos fazer, por exemplo, uma floresta em Lisboa, por exemplo? Já não falando na questão da faculdade, mas, por exemplo, em Lisboa, numa cidade como Lisboa, porque isto que nós estamos a fazer na faculdade, né, este caso projeto piloto, é muito da nossa vontade depois de se isto funcionar, de espalharmos isto por aí, né? Mas é importante, como projeto piloto, também olhar para a realidade fora desta nossa pequena bolha que é a faculdade. E por isso é que eu vinha pedir à professora para explorar um bocadinho esta questão do solo nas cidades, no contexto de Lisboa, e realmente qual é que é a relação disto com as Tiny Forests e como é que nós podemos realmente, em conjunto, melhorar ambas as coisas. Portanto, tanto promover a biodiversidade, com as Tiny Forests e tudo isso, mas também cuidar do solo, que é o seu grande foco e também muito do meu interesse também, na verdade. É engraçado, porque no fundo há aqui questões que também, para além daquilo que é a ciência e essa questão do solo, que é muito pertinente, eu também não posso deixar de pensar neste projeto
com alguma filosofia, porque à partida, quando nós pensamos no que é uma floresta, talvez a maior parte das pessoas pense em flores. Mas a palavra floresta não tem nada a ver com flores. A palavra floresta tem a ver com aquilo que fica fora, que fica nos foros, que está fora das zonas urbanas, fora daquilo onde existe a população, fora daquilo que é comunitário. São zonas onde há um domínio, onde há leis, onde há regras diferentes. E é por isso que nós temos os foros, que são sempre coisas que ficam fora das cidades, que temos o forasteiro, que é a pessoa que vem da floresta e que vem de fora, que vem com ideias novas. E, portanto, o trazer esta floresta para a cidade também tem esse conceito de trazer coisas novas, o fascínio. Portanto, é quase como que trazer o fascínio pela natureza para dentro da cidade e agora vamos dignificá-lo na cidade. E essa dignificação na cidade também está muito relacionada com aquilo que é, ao mesmo tempo, o fascínio, o desprezo que nós temos pelo solo. O solo como no campo, como fonte de vida, como fonte de riqueza, como fonte de produtividade, comida, não é? Portanto, antigamente, quando se perguntava a uma pessoa de onde é que é, eu sou de onde é produzida a minha comida, portanto sou daquela terra que me sustenta. Isso numa cidade não faz sentido e, portanto, perde-se essa relação com a terra, com o solo, com esses tais ciclos de vida. E é nesse sentido que eu gostava, e acho que podemos ter aqui neste Tiny Forest, criar este fascínio pelo solo. Porquê? Porque eu realmente, por formação profissional, possivelmente, penso que o solo é um grande regulador daquilo que é o funcionamento do ecossistema e dos serviços do ecossistema e da funcionalidade do ecossistema. E, portanto, se nós tivermos um bom solo, um solo equilibrado, e entendendo aqui solo na sua constituição total, ou seja, a sua parte física, líquida, gasosa e biológica, nós vamos ter uma questão muito reguladora. E, portanto, o sistema destas tiny forests nasce também como um alerta e uma chamada de atenção para aquilo que é o papel dos solos neste processo regenerativo que está envolvido na filosofia das tiny forests. E realmente é interessante que, quando eu falava há bocadinho dos tempos, do tempo que nós precisamos, do tempo da natureza, é evidente que cada sistema tem o seu tempo, marca o seu tempo. Por exemplo, se nós estivermos numa floresta tropical, teremos uns solos paupérrimos, mas teremos uma decomposição extremamente acelerada, que quase não se passa no solo, que se passa em todo o sistema. Quando nós vamos para os ecossistemas mais temperados, o que vemos é essa decomposição é mais limitada, decresce, a matéria orgânica fica nos solos e esses solos são férteis porque quando eu lanço as sementes crescem rapidamente. E, portanto, no fundo, aquilo que nós estamos aqui nesta ânsia de preparar esta Tiny Forest é de criar um solo que rapidamente me dê essa floresta, me dê plantas que cresçam rapidamente. Eu não sei se é esse o sentido que tem uma Tiny Forest. Com certeza, não vou dizer que é mau, que é bom, porque nós não sabemos quanto tempo temos de vida e todos queremos ver esta floresta a crescer, não é? Mas o que é verdade é que eu tenho que reinventar as minhas perguntas. Eu não posso começar com um solo que é um solo transformado, um solo rico em matéria orgânica e pensar isto é aquilo que é o solo característico de um processo que alavanca um processo característico do Mediterrâneo ou característico de um ecossistema mediterrâneo. Eu percebo perfeitamente que haja aqui necessidade de uma decisão de criar um solo mais rico para acelerar o processo.
Porquê? Porque é tal questão que falava há pouco. Há aqui um elemento social, um elemento da cidade que é eu tenho pressa, eu quero que isto corra rapidamente. E, portanto, o solo sendo um elemento que é tipicamente de formação lenta, de estruturação lenta, e por isso é um bem não, um recurso não renovável, acaba por ser o passo limitante do processo. E nós, como temos pressa, vamos ativar esse passo limitante. Colocamos matéria orgânica, enriquecemos o solo, ou seja, avançamos um bocado naquilo que nós pensamos que é o início deste processo de plantação da nossa floresta. Eu penso que isso deve ficar registado, deve ficar muito ligado também a esta condição social, a esta ansiedade de ver resultados, de ter pressa e de não acompanharmos o tempo de formação dos próprios processos biológicos, mas, por outro lado, se nós pensarmos naquilo que é a origem e o objetivo primeiro desta Tiny Forest, também é criar condições, em termos de espécies e de solo, etc., para que a regeneração da floresta, o crescimento da floresta, seja muito mais rápido. E, portanto, nesse aspecto, talvez nós possamos ter aqui um compromisso, que é um compromisso de ter, à partida, um solo mais rico, mais avançado, que depois me vai permitir um desenvolvimento mais rápido. Embora isso não seja necessariamente o indicador de um desenvolvimento mais sustentável ou mais equilibrado. Mas eu penso que isso também poderá ter, se todos nós estivermos conscientes disso, das vantagens e desvantagens, poderá ser um motivo de discussão e de envolvimento naquilo que são as perguntas que podem ser feitas e da forma como os resultados que daqui vierem possam ser interpretados, não é? E claro. também é o espelho, como eu comecei por dizer, estas Tiny Forests são primordialmente ferramentas societais e, portanto, esse desejo, essa ânsia, essa estrutura da sociedade também tem que estar plasmada na forma como se gera a Tiny Forest. Eu também não quero tomar muito mais tempo, mas só queria fazer aqui uma última perguntinha antes da gente depois fechar, que tem um bocado a ver com o que a pessoa estava a falar a nível das micorrizas e a nível da vida basicamente do subsolo, que é, nós realmente agora nós experimentámos lá fazer na área uma experiência de fast composting com o relevado e com todo o material. E realmente nós temos alguns resultados bastante interessantes, porque depois partilho com a professora e também com o resto da comunidade, porque ainda não temos mesmo os valores finais, mas uma coisa que nós estávamos realmente aqui a pensar é, há de haver este composto que nós vamos receber da Valor Sul, que a gente ainda há pouco estávamos a falar, que acaba de chegar ao local. Mas imagino que ele seja relativamente mais inerte, digamos assim, do que aquele que nós tivemos a fazer com o fast composting, porque aquele do fast composting tinha, por exemplo, estrume de ovelha, micélio de cogumelos e tudo isso, para além da vida que já existe lá no solo naturalmente. E nós estávamos aqui a pensar, na verdade, em se calhar misturar até algum desse com o composto para enriquecer um bocado mais o que se passa ali. Mas a verdade é que isso é tudo com o propósito de aumentar ou de promover aquela vida do subsolo que muito tem a ver, lá está, com esta teia das micorrizas e dos fungos e tudo isso. E como eu sei que a professora também trabalha nessa área das micorrizas e dos fungos, eu gostava de pedir só que a professora explorasse um pouco a importância que isto tem e como é que nós podemos potenciar isto, seja nestes locais, seja nos quaisquer, porque na verdade os fungos, não é, aqui no subsolo acabam por funcionar um bocado como uma rede que a gente tem, por exemplo, da internet e que nos permite comunicar, e acaba por ser uma rede muitas vezes quase invisível e quase muitas vezes desprezada do ponto de vista de quem não é biólogo, quem não vê a importância do solo como um elemento mesmo vivo e basilar de tudo isso. E eu basicamente gostava de perguntar à professora qual é que a professora acha que é o papel, como é que a gente pode promover aqui ainda mais este mundo do subsolo, nomeadamente aqui a parte dos fungos, nele, e como é que isto pode beneficiar algo que tem lá está um contexto que é alguma diversidade, mais do que a tradicional, e uma densidade ainda relativamente grande, pelo menos no estado inicial, né? Porque depois o que vai acontecer a seguir, vamos ver, estaremos cá para ver.
Uhum. Olha, eu tenho, só chamar a atenção que estamos a falar do solo, não é? Sempre Certo. do solo. Eu tenho uma visão um bocadinho diferente daquela que à partida se poderia pensar. E que é assim, quando nós estamos a falar de uma floresta, vamos falar, ou seja, quer a sua floresta, quer o composto que está a fazer, quer o compostado que vem da Valor Sul. Se nós formos ver a composição microbiana real, ela não deve ser muito diferente em termos de diversidade que eu encontro. Portanto, a diversidade deve ser muito semelhante nos vários produtos. Ou seja, o que eu estou a dizer é que quando falamos em termos de micorrizas, de micro-organismos e de ecologia do solo, em termos de microecologia, tudo está, everything is everywhere. Portanto, nós muito raramente iríamos ter uma espécie que só está presente num determinado sítio. Portanto, eu penso que a parte de, sei lá, 10% de diversidade que possa ser específica de alguns tipos muito diferentes de substratos ou de solos, o grande core é idêntico. O que varia é aqueles que estão ativos, é aqueles que se conseguem expressar. E é por isso que nós temos, por exemplo, junto, e é por isso que nós temos uma carga microbiana, carga em termos de biomassa, que vai ser proporcional à matéria orgânica, em modos gerais, não é? Groseiros, proporcional à matéria orgânica que eu tenho. Portanto, quanto mais matéria orgânica, sobretudo mais fungos, e esses fungos são aqueles que, em termos de microbiologia, dão massa ali ao biota do solo. Portanto, eu não vejo que haja uma grande diferença em termos de composições absolutas nesses três compostos, substratos, etc., de que falou. O que é realmente diferente é a proporção entre os diferentes componentes, ou seja, a proporção em que cada grupo funcional, ou cada espécie, ou cada até grupo filogenético poderá estar em relação aos outros. E isso é que pode ser facilitado por a formação de inóculos. Ou seja, eu quando estou a inocular um solo, mesmo que eu utilize uma micorriza, e isso há artigos e podemos discutir alguns artigos sobre isso, e foi uma das coisas que levou muito tempo a perceber e a aceitar em termos dos biofertilizantes e da adição de inóculos, é que eu muitas vezes aplico um inóculo, portanto, sei lá, e nesse caso misturo o estrumo de composto e não sei o quê com as 40 toneladas do outro. E eu vejo um efeito, mas quando vou à procura daquilo que eu adicionei, não está lá. Ok, certo. Ou seja, aquilo que nós não podemos pensar que a atividade dos micro-organismos no solo é quanto mais biomassa, melhor. Ou quanto mais eu puser, mais ele vai atuar. Não. Muitas vezes, aquilo que é chave são grupos que são grupos raros. E eu dou-vos um exemplo que é um exemplo que preocupa todos, que é as bactérias nitrificantes, portanto, que passam pronto, acabam a decomposição da matéria orgânica e passam o amónio a nitrito, e essas bactérias são um grupo específico, são raríssimas e têm um efeito no solo incrível. Porquê? Porque elas são extremamente ineficientes a usar o carbono e por cada carbono que fixam, transformam 100
amónias em nitrato. Portanto, depois, o final, eu tenho um grande impacto da sua atividade. Portanto, o que eu estou a querer dizer com isto é que quando nós estamos a pensar em atividade do solo, nós não devemos, não podemos falar em quantidades. Aquilo que há é atividades que são ou grupos que são chave, que são espécies-chave, que vão desempenhar ali ou funções de regulação, como por exemplo muitos actinomicetes, muitos termofílicos, ou funções, como eu estava a dizer, muito específicas, que são realizadas com muito pouca eficiência e que depois têm produtos laterais muito, que se acumulam muito, como o caso das bactérias nitrificantes, que crescem muito lentamente e como têm esta respiração à base de azoto, acabam por fazer transoxidação muito rapidamente, que depois provoca um grande impacto no solo, mas eu não vejo que haja, ou seja, a vantagem que há em misturar tudo é porque eu, ao misturar tudo, vou aumentar ali a quantidade de matéria viva de um solo. Mas, novamente, isso é um processo que pode ser importante. Por exemplo, se nós estivéssemos a partir de um solo como aquele que vocês têm no Permalab, que aquilo é entulho, que está degradado, que está muito tóxico, etc. E, portanto, aí eu preciso de dar uma comunidade que vai andar ali a se puxar até encontrar o equilíbrio e depois avança. Agora, com a quantidade de matéria orgânica que vocês já têm, a não ser adicionar alguma espécie que seja chave, exato. E que queiram, e isto para acelerar o processo, para não ter o tal tempo de espera, eu acho que os efeitos não vão ser sim, tão notórios. Não é tão notórios, certo? Certo. Portanto, essa preocupação faz todo o sentido se eu, por exemplo, tivesse um solo arenoso, com muito pouca argila, com muito pouca matéria orgânica, então aí qualquer coisa que eu adicione tem um efeito, porquê? Porque a redundância da funcionalidade do solo é baixa. Portanto, quando eu tenho um efeito, quando eu provoco uma pressão, tenho uma resposta. Quando tenho, é questão da ação-resposta, não é? Exato. Eu tenho um solo que é muito, um solo ou uma estrutura, eu tenho algum pejo em chamar solo, mas para mim solo é quando já está biologicamente a funcionar, mas aquilo que estamos a criar na floresta, na Tiny Forest, com aquela quantidade de matéria orgânica, muito dificilmente nós vamos observar um efeito desse tipo que o António está a dizer. Então desculpa, diria. Não, a não ser que o compostado tenha uma espécie XPTO que vai fazer uma regulação ou que vai, por exemplo, anular, ter uma funcionalidade de biocontrole em alguma praga ou alguma doença. Portanto, desde que não seja esse o caso, eu creio que vocês já têm lá bicheza que chegue para funcionar. Se calhar têm mais bicheza do que carbono do que lhes estão a dar. Pois é, isto é, ou seja, basicamente o que nós estamos aqui basicamente a concluir um pouco é sempre importante fazer análise ao solo e perceber o que é que lá está. Primeiro, tudo sendo que cenário seja, né? E num cenário como o nosso, onde já é bastante rico, se calhar o que faz mais sentido é que, caso seja necessário, fazer alguns acertos com alguns especialistas, com alguns ativadores, com alguns elementos que realmente possam trazer algumas funções que não tínhamos lá, mas no contexto de um solo mais pobre, num solo que é um pouco diferente deste, mais parecido com o do Permalab, se calhar mais parecido com zonas onde lá está pavimentadas desse tipo de género, aí faz sentido, se calhar, nós pensarmos nesta perspectiva de
lá está, não propriamente em massa, porque faz todo sentido, portanto não é porque temos uma montanha que temos uma capacidade de composição que seja maior do que simplesmente uma coisa mais pequenina, e nós reparamos muito nisso agora com esta questão do fast composting, né? Ou seja, o facto de às vezes ter o estrumo ou ter o micélio que já por si já é, embora uma quantidade pequena, já tem ali uma grande quantidade de ativadores, digamos assim, o processo todo no seu geral acaba por ser mais rápido e não é propriamente por haver mais quantidade a nível de massa, mas sim é provavelmente por existirem alguns elementos que estão mais despertos ou mais ativos e que conseguem fazer esse papel. Realmente isso é uma coisa que é importante e é algo que é importante nós também temos em conta agora quando formos fazer isto da floresta, porque lá está, se calhar não necessitamos assim tanto composto, se calhar não necessitamos de fazer tanto enriquecimento, se calhar olhar, analisar e perceber onde é que pontualmente a gente pode fazer algum tipo de melhorias, se for esse o caso, porque realmente temos a sorte de estar a fazer já num local que é bastante rico, digamos assim. Professora, eu também não lhe quero tomar muito mais tempo, até porque lá está, eles também, como a professora, também têm muitos outros vídeos para ver até ao dia da ação, dia 1 de março, e portanto também pensando um bocadinho, nós também desafiava só a professora, porque já falámos aqui um bocadinho acerca de tudo, os desafios, um bocado de ideias e tudo isso, e eu desafiava só a professora aqui no final a deixar uma pequena mensagem para os jovens que basicamente vão fazer isto connosco. A professora já referiu realmente a importância da parte social, que lá está, como eu estou sempre a dizer, nada disto aconteceria sem eles. Mas pronto, acho que basicamente fechávamos isto e com a palavra para a professora para deixar uma pequena mensagem a quem está a assistir, basicamente. Não é quem está a assistir, é quem está a participar. Exatamente, e quem exato. realmente é, de alguma forma, o micro-organismo do solo, não é? Que é o trabalhador invisível neste contexto. E tenho a certeza que são vocês os elos decisores neste processo. Essa participação, essa vontade de fazer e essa a capacidade de atuar é muito importante, e eu tenho a certeza que depois de sujarem as mãos e de fisicamente terem contacto com estas toneladas de solo e de composto e centenas de plantas e terem que montar aquilo tudo, vão ter muito orgulho e vão sentir aquele quase aquele sentimento de proteção e de ligação que se tem a algo que se constrói. Portanto, no fundo é quase como que uma obra de arte que está sempre em construção e que tem que ser revisitada e alimentada todos os dias. Portanto, não pensem que a vossa função termina no dia em que a floresta estiver plantada. Ela começa aí e vai ser fascinante ver o que vai acontecer. A ela e a vocês. É verdade. Excelente mensagem, professor. Olha, muito obrigado em nome do projeto e em meu nome e em nome do grupo de apoio. É muito importante estes bocados do seu tempo e da sua energia. E, olha, desejo-lhe o resto de um excelente dia e vamos mantendo o contacto, tá? E, novamente, muito obrigado. Discordo completamente, são esses bocados que nos dão vontade e que nos dão energia. É verdade. Muito obrigado por dizer aquilo que eu estava a sentir. Até já, professora. Muito obrigado. Então vá, obrigada. Beijinhos.